E, gente, quando a gente compara com outros tipos de prova, por exemplo, como as impressões digitais, que tem o mesmo impacto, que é tão forte quanto, porque é capaz de individualizar um ser humano de maneira precisa, a gente vê a diferença de tempo de sua utilização em cenas de crime. As impressões digitais foram descobertas lá em 1800 e pouco. Muito mais que um século antes da prova de DNA. Então, a partir do momento que se começou a utilizar o DNA para incriminações e principalmente para inocentar pessoas com base nessa nova prova, houve uma revolução no sistema de justiça. Muitos casos foram reabertos com base nisso. Mas depois eu entro mais nesse assunto, porque eu tô aqui para contar como foi o primeiro caso solucionado por essa prova. E eu já te adianto, foi na década de 80. Quase 30 anos após o descobrimento do DNA, quando um cientista, também inglês, assim como Watson, assim como Crick, descreveu regiões do DNA que ele chamou de microsatélites e que dizia que essas regiões eram capazes de individualizar alguém de maneira precisa, com quase 100% de certeza. Esse cientista foi o Alex Jeffreys, que mostrou para o mundo o seu achado tão importante, que teve tanto impacto a posteriori até hoje, na revista Nature, uma revista extremamente requisitada e aclamada pela ciência no mundo todo. Bom, o ano era 1983, quando num vilarejo lá na Inglaterra apareceu brutalmente assassinada e estuprada uma garota de apenas 15 anos, a Linda Mann. A Linda foi encontrada num campo descoberto e sobre ela ainda havia sêmen do seu agressor. A polícia coletou aquele sêmen e armazenou. As provas em 1983 que eram utilizadas pela criminalística, pela perícia criminal, ainda não envolviam o DNA. O DNA já tinha sido descoberto, mas ainda não se tinha demonstrado o seu impacto na individualização de pessoas e principalmente na sua utilização em âmbito forense. Você sabe que forense é tudo aquilo que está relacionado à justiça, à investigação criminal. Então, o DNA ainda não fazia parte dessa seara. Então, o que podia ser utilizado pela polícia naquele momento, em 1983? Impressões digitais, mas era um campo descoberto. Não havia objetos em torno que pudessem ter sido tocados pelo agressor. Nas vestes não ficavam impressões digitais. Então, isso não poderia ser utilizado e não foi. Tá? Outros elementos, talvez um documento de identidade que tivesse caído na cena de crime, mas isso também não aconteceu. Uma testemunha ocular, isso também não aconteceu, como é comum nos crimes que envolvem violência sexual. Geralmente elas ocorrem em um campo afastado, longe da vista de testemunhas. Então a polícia não encontrou maiores detalhes. Não havia histórico na trajetória da vida da Linda Mann que indicassem um possível suspeito. Então a polícia meio que ficou com essa investigação parada. Até que 3 anos depois apareceu uma segunda vítima num vilarejo próximo ao que a Linda Mann apareceu morta. A segunda vítima também tinha 15 anos. Ela também foi brutalmente assassinada e estuprada. Sobre o corpo dela também foi encontrado sêmen. Esse sêmen foi coletado e foi armazenado. Mais uma vez, não havia outros elementos que indicassem uma possível autoria, muito menos que a confirmassem. Não havia testemunhas oculares, não havia nada no histórico da Dawn, que foi a segunda vítima, com modus operandi semelhante, que também indicasse sobre um possível suspeito. Então, mais uma vez, a polícia estava de mãos atadas. Só que, veja, eram vilarejos pequenos, próximos, e que estava trazendo a situação ali pânico à população. Então a população começou a cobrar da polícia do condado de Leicester, na Inglaterra, que providenciasse algo, que trouxesse respostas que eles tanto clamavam. E aí foi quando a investigação passou a fazer uso do trabalho do Alex Jeffreys, o que eu contei.
inicialmente no vídeo para vocês, que foi quem descreveu regiões de um DNA chamada microsatélites e que por eles chamadas de impressões digitais de DNA. A polícia chamou o Alex Jeffers, que morava próximo por coincidência, e pediram para que ele aplicasse essa sua teoria científica no estudo de ambos os sêmens coletados entre as vítimas. Inclusive, gente, um detalhe que eu esqueci de falar para vocês, havia uma pessoa, o Richard Buckler, que tinha confessado os crimes e que estava preso. Um rapaz que disse que matou e que estuprou as duas moças e que estava preso por isso. Mas a polícia meio que ainda tinha dúvidas, porque não tinha uma prova concreta que demonstrasse que realmente tinha sido ele. E a gente sabe que na nossa justiça, às vezes, a gente tem confissões mentirosas, né? Por isso que é tão falha essa prova confessional. Bom, o Alex tomou posse das duas amostras de sêmen coletado do corpo das duas vítimas e o comparou. Comparando esses sêmens, ele viu, através dessas regiões de microsatélites de DNA, o que ele chamou, mais uma vez repito, de impressões digitais de DNA, que o sêmen pertencia à mesma pessoa. O mesmo homem tinha deixado o seu sêmen tanto na Linda quanto na Dawn. Então, uma só pessoa tinha estuprado e assassinado ambas as garotas de 15 anos. E aí o Alex Jeffers solicitou uma amostra biológica do Richard, que era o que estava preso, que tinha confessado os dois crimes. E ao comparar a amostra dele com as duas amostras das garotas, viu que não pertencia a ele aqueles sêmens. Não coincidiam, não dava o que a gente chama de match. Não batia a amostra dele de DNA com a amostra que estava nas garotas, que já sabia que era da mesma pessoa. Então não, o Richard não foi o responsável por esse duplo homicídio brutal. E aí a polícia novamente ficou de mãos atadas e fez, nossa, como que a gente vai atrás, como que a gente vai conseguir saber quem foi esse assassino antes que ele faça a terceira vítima? E aí se teve uma ideia, essa região de Leicester começou a fazer, já pensando num outro intuito, uma campanha de doação de sangue coletiva. E as pessoas de todos esses vilarejos dessa região da Inglaterra doaram seu sangue. E aí o Alex Jeffers, trabalhando com a amostra de 3.600 e pouco doadores de sangue, todos homens, porque ele selecionou só homens, porque era o que interessava, comparou com as amostras do sêmen das garotas. E não bateu. Gente, quase 1.000 homens doaram seu DNA. A polícia tomou cuidado para ver se todos os homens daqueles vilarejos tinham doado seu DNA e tinham, e não batia. Seria alguém que tinha vindo de fora e assassinado as duas garotas e por isso não constatou seu DNA? Bom, o tempo passou. Se chegou em 1989 ainda sem respostas. Até que de repente uma mulher vai até a polícia responsável por essas investigações e diz que na noite anterior estava num bar, quando um homem bêbado começou a falar como tinha se safado de um duplo homicídio. Esse homem era Colin Pitchfork. O Colin falava que tinha assassinado as duas garotas e que quando a polícia solicitou aquela doação de sangue coletiva, ele já de forma astuciosa pediu para que um colega dele de uma outra região doasse sangue no lugar dele, assumindo a sua identidade. Por isso que não aparecia a amostra do Colin. Na verdade aparecia, mas era de outra pessoa que se passou por ele para doar o sangue. E aí a polícia solicitou a amostra dele. E ao analisar, viu que o sêmen encontrado tanto na Linda Mann quanto na Dawn era o mesmo sêmen do Colin Pitchfork. Isso tudo com base na análise do DNA feita por Alex Jeffers.